Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 até o 28. O apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja, ele está defendendo o seu lugar como apóstolo, né? Está defendendo o seu ministério apostólico, e ele então faz aqui uma descrição, um relato de tudo aquilo que ele já havia vivido no exercício desse ministério. Ele começa então dizendo assim aqui no versículo 23, acompanhe comigo. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, e em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além, ou seja, como se isso já não fosse demais, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, esta expressão: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra nessa noite, que por sua misericórdia e graça, ela fale aos nossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente sabe que ele faz muitas menções de tudo que ele sofreu por amor a Cristo. Mas a lista mais completa desse sofrimento, dessas lutas que ele passou, do combate que foi a vida dele, a lista mais completa disso é essa que nós acabamos de ler aqui. É essa que ele deixou registrado nessa segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28. Em todos os escritos de Paulo, e mesmo quando a gente observa ali a vida dele, a história, o relato da vida dele no livro de Atos dos Apóstolos, a gente consegue ver as várias menções que a Bíblia fala do quanto foi difícil a vida desse homem de Deus. Mas se a gente quer ver assim uma leitura ampla e completa de todo esse sofrimento, o endereço é esse aqui. Essa é a lista. Essa é a lista mais completa do sofrimento que foi a vida do apóstolo Paulo. A leitura dessa lista, como nós acabamos de ler aqui, que fala de tanta dificuldade, que fala de uma vida tão sofrida, ela muitas vezes é indigesta para muitas pessoas que até bem pouco tempo atrás, antes da pandemia, porque eu acho que a pandemia jogou isso por terra, mas essa lista, a leitura desse relato, esse testemunho do apóstolo Paulo aqui, de uma vida difícil, de uma vida dura, esse testemunho de uma vida com problemas, sim, esse testemunho da vida de um homem de Deus, consagrado, chamado, e com uma vida penosa, esse testemunho sempre foi muito indigesto para aqueles que apregoam um falso evangelho, para aqueles que apregoam um evangelho de prosperidade absoluta, um evangelho sem cruz, um evangelho de caminho largo, um evangelho de favorecimento, um evangelho sem problemas, sem sofrimento. Porque quando essas pessoas, que no intuito de atrair público, ou de ludibriar as pessoas com outras intenções, quando essas pessoas se deparavam com esse texto, era muito perturbador
ver que o maior missionário da história depois de Jesus, que é Paulo, o maior missionário da história depois de Cristo, teve uma vida que, ao invés de ser marcada por uma vida de conforto, de prazeres, teve uma vida marcada por tudo isso que nós vimos aí. E como vocês puderam contemplar, essa lista é muito completa. Não lhe faltou nenhum tipo de adversidade, não lhe faltou nenhum tipo de problema. Não lhe faltou açoite, não lhe faltou trabalho, não lhe faltou prisões, não lhe faltou perigos, não lhe faltou açoites, pancadas, não lhe faltou chicotadas, não lhe faltou varadas, não lhe faltou pedras lançadas sobre ele. Enfrentou naufrágio 3 vezes, 3 vezes. Não lhe faltou passar uma noite na voroagem do mar. Não lhe faltou perigos em rios, perigos de salteadores. Não lhe faltou a falsidade de falsos irmãos. Não lhe faltou perigos no deserto, na cidade, no mar. Não faltou fadiga, cansaço. Não faltou. Tudo isso se fez presente na vida dele. Além de fome, até fome se fez presente na vida dele. Sede. Tudo isso. Frio. Não ter uma blusa, não ter um cobertor. Nudez, não ter o que vestir. Então Paulo coloca de forma muito explícita aqui uma lista de tudo que ele enfrentou, de tudo aquilo que fez parte da biografia, da história dele. E o mais impressionante é que, quando a gente lê tudo isso, a gente vai chegando ali no meio da lista, pelo menos para aqueles mais resistentes, né? Porque alguns já no começo, já dá aquela sensação assim, como é que ele aguentou? Como é que ele persistiu? Quando a gente vai chegando no meio dessa lista, a gente, na nossa pequenez, tem aquela impressão, se fosse comigo, eu já teria sucumbido antes disso tudo, eu não teria suportado. E a pergunta que nós somos instigados a fazer quando a gente lê o depoimento desta vida tão áspera, dessa vida tão dura, a pergunta que a gente é levado a fazer é: como ele conseguiu? Como ele resistiu? E como é que nós sabemos que ele conseguiu, que ele resistiu? Pelo que ele mesmo descreve lá em 2 Timóteo 4,7, quando ele chega no final da vida dele e ele olha para tudo que ele passou e ele fala assim: eu combati um bom combate. Eu lutei contra tudo isso e eu lutei bem. Eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Ele passa por tudo isso e chega no final vencedor. Alguém que superou tudo isso, alguém que venceu tudo isso, alguém que não se deixou esmorecer, apesar de tantos problemas, de tantas lutas, de tantas pressões sobre a vida dele. E eu quero trazer isso à sua memória, porque a gente vivendo esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, esse tempo também de tantas pressões, de tantas dificuldades, de tantos temores, de tantas incertezas, torna-se importante para nós entender isso. Torna-se importante para nós, enquanto cristãos, homens e mulheres de Deus, olhar para a vida do apóstolo Paulo e perceber que mesmo ele enfrentou também tempos muito difíceis e situações muito piores do que a nossa. E venceu, e completou a carreira dele, e guardou a fé até o final da sua vida. E eu penso que quando nós olhamos para isso, a gente pode fazer referência a uma palavra, que é uma palavra que você não vai encontrá-la na Bíblia, porque é uma palavra que não faz parte do vocabulário, do dicionário, da semântica, né, dos termos usados nesta escritura, mas é uma palavra que tem sido muito lembrada e resgatada nesses dias, e é positivo que essa palavra esteja sendo lembrada. A Bíblia fala dela de várias expressões, de várias maneiras, mas esse termo que nós usamos hoje, que ilustra a razão pela qual Paulo viveu tudo isso e chegou até o final bem e superou tudo isso, é a palavra resiliência. Resiliência pode ser sinônimo de perseverança, de ânimo, de encorajamento, e aí nesse sentido sim, nós encontramos esse conceito amplamente demonstrado na palavra de Deus. Mas o que é a resiliência? Resiliência é uma palavra muito usada no meio da física, e na física ela quer dizer o seguinte: resiliência
é a capacidade de alguns materiais de sofrer fortes tensões e pressões e retornar ao seu estado original. Esse é o conceito de resiliência em termos da física. E eu quero pegar esse conceito para trazer uma mensagem para o seu coração nessa noite, à luz das Escrituras. Então, o que é resiliência? É a capacidade que alguns materiais têm de sofrer fortes tensões, fortes pressões e retornar ao seu estado original. Então eu queria muito mostrar isso para vocês. E a melhor maneira de mostrar para vocês o que é resiliência é usando uma ilustração, como eu sempre gosto de fazer. E à luz desse conceito eu quero usar a ilustração de uma mola. Eu procurei como foi difícil para mim hoje encontrar uma mola, viu, gente? Quero agradecer ao irmão Silinhas, né? Porque ele vendo a minha procura, ele falou assim: pastor, vou fazer uma para o senhor. E ele fez, ó. Obrigado, viu, Silinhas? Parabéns pelo trabalho. Então, a resiliência é a capacidade que alguns materiais têm de receber fortes pressões e tensões. Eu não sei se todo mundo consegue ver aí pela posição, mas aqui está um material. E ele vai sofrer agora uma pressão sobre ele, que é a minha mão. Enquanto ele está aqui, ele está normal, está tudo bem. Não tem pressão nenhuma sobre ele. Mas quando eu coloco aqui a minha mão sobre ele, e eu coloco o peso sobre ele, olha o que eu estou fazendo. Eu estou esmagando esse material. Eu joguei ele para baixo. E ele não é mais do tamanho que ele era. Ele não é mais da altura que ele era. Ele não tem mais a postura que ele tinha. Por quê? Porque a pressão da minha mão está sobre ele. Olha o que a pressão faz. A pressão está oprimindo. A pressão, desculpe a redundância da palavra pressão, está pressionando. E quando é pressionado, vai ao chão, vai abaixo, perde a postura, perde o tamanho, enquanto a pressão está exercida. Mas o que é a resiliência? A resiliência é saber que, quando essa pressão for retirada de mim, o que vai acontecer com esse material? Ele vai ficar prostrado ali embaixo? Ele vai ficar do tamanho que ele está agora? Resiliência é a capacidade que alguns materiais têm de voltar ao seu estado original depois que a pressão deixa de ser exercida sobre ele. Então, um material que não tem resiliência, ele não volta. Se eu pegar aqui, não vou fazer isso porque eu vou fazer isso, mas uma garrafa de plástico, não vou fazer porque ela está cheia, mas se eu colocar pressão sobre essa garrafa de plástico, e se eu esmagar um copo descartável, não tenho aqui em mãos, mas você imagina, se eu colocar aqui pressão sobre um copo descartável, e impor sobre ele essa pressão, ele vai lá para baixo, como aconteceu com a mola. E enquanto a pressão estiver sobre ele, ele vai estar ali esmagado, prostrado. Ele vai estar ali fora do estado original dele, da normalidade dele. Então a normalidade dele é essa. Mas aí vem uma pressão. E a pressão esmaga, joga no chão. E quando eu tiro essa pressão, ele continua prostrado. Ele continua amassado. Ele não é mais o mesmo. Ele não tem mais o formato original. Ele não volta à posição original dele. Porque ele não tem resiliência, ou porque ele tem baixa resiliência ou nenhuma resiliência. Então esse é um material que não tem resiliência. A pressão o transformou. Submetido a uma forte pressão, ele perdeu o seu estado original. Ele não se refez. Um material resiliente, ele também recebe a pressão. Ele também, por um tempo, enquanto a pressão estiver exercida, ele vai ao chão. Ele perde o seu estado original. Mas quando a pressão passa, ele volta.
Então, o conceito, o significado de resiliência mais fácil da gente entender é esse significado que a física usa sobre alguns materiais. Um material resiliente e um material não resiliente. Isso é resiliência. Isto é resiliência. E eu lhe pergunto nessa noite, meu irmão, minha irmã, diante desse momento de tantas tensões sobre a sua vida, você tem sido resiliente? Você tem sido resiliente? Uma outra definição de resiliência, não mais agora no aspecto no campo da física, mas no campo da psicologia, no campo da própria realidade humana, da existência humana, diz que resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com os seus problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. O que é ceder à pressão? É o que aconteceu com esse copo de plástico. Resiliência é a capacidade do indivíduo de enfrentar os seus problemas. É a capacidade de adaptar-se e enfrentar os momentos de adversidade positivamente. Isso é resiliência. Voltar ao estado original. Uma pessoa resiliente não é uma pessoa que não passa por problema. Uma pessoa resiliente não é uma pessoa que não tem pressões, não tem problema, tem pressão. Vai sobre um, vai sobre todos nós. Mas tem pessoas que uma vez na vida, submetidas a uma pressão, nunca mais voltam a ser a mesma. Submetidas a um problema, a uma dificuldade que veio sobre ela, não conseguem se refazer. Não conseguem voltar a ser o que era antes, não conseguem se levantar. O indivíduo resiliente é aquele que, sim, ele sofre. Pressões de todos os lados, de todos os tipos, recaem sobre ele também. Ele também é esmagado. Muitas vezes ele está para baixo. Muitas vezes ele está prostrado devido à força da pressão que se lhe impõe. Mas uma vez terminada a pressão, ele volta ao seu estado original. E eu tentei explicar para você o que é ser resiliente, usando aqui os conceitos da física, da psicologia, mas acima de tudo, quando eu olho para Paulo não tinha um conceito da física, nem um conceito da psicologia, mas Paulo tinha um conceito muito maior do que esses, e muito mais presente, há muito mais tempo do que estes. Resiliência, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, é saber que as lutas vêm, as pressões vêm, mas como ele mesmo disse, ao falar da sua vida, como ele mesmo explicou, não desconsiderando tudo o que aconteceu com ele, mas pelo contrário, listando, reconhecendo o quanto a vida foi dura, o quanto a vida foi difícil, mas nenhuma dessas coisas o tirou do seu ministério, nenhuma dessas coisas o tirou do seu propósito, nenhuma dessas coisas o tirou da sua fé, e ele passou por tudo isso, pressão depois de pressão, problema atrás de problema, esmagado várias vezes, apertado várias vezes, sofrendo várias vezes, mas esse homem sempre se levantava, esse homem sempre se levantava, esse homem sempre voltava ao seu estado original. Esse homem apanhava, mas voltava. Esse homem sofria, mas voltava. Esse homem chorava, mas voltava. Esse homem era perseguido, mas voltava. Todo tipo de problema, todo tipo de pressão veio sobre a vida desse homem. Mas nenhuma delas o destruiu, nenhuma delas o fez cessar, nenhuma delas o deixou desconfigurado. Ao contrário, de todas, ele voltou ao seu estado original. De todas, ele se refez. Ele foi resiliente. E muito mais do que compreender o conceito de resiliência pela física ou pela psicologia, Paulo era resiliente porque ele descobriu algo que nós somos chamados a descobrir nesse tempo, que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que esse homem se levantava. Por isso que esse homem passava por tudo isso, mas não era desfeito, não era desconstruído. O choro durava uma noite, mas a alegria vinha ao amanhecer. Havia momentos em que Paulo estava numa cela,
E ele estava cantando e orando. Mas há registro na palavra de outros momentos em que ele estava numa cela e estava triste e estava abatido. Mas naquele momento o Senhor se colocava do lado dele e disse: coragem. E a certeza desse homem, que esse homem tinha da presença de Cristo com ele, a certeza que esse homem tinha do propósito de Deus na vida dele, a convicção que esse homem tinha da companhia de Jesus com ele em todos os momentos, era a melhor e maior definição de resiliência que a história pode conhecer. Saber que nós enfrentamos sim lutas, saber que as pressões vêm de todo lado sobre todos nós, e que em algum momento da nossa vida todos nós podemos estar oprimidos, esmagados, sim. Em algum momento da nossa vida a pressão vem e nos causa sofrimento, dor. Em algum momento da nossa vida a pressão vem e nos aperta e nos joga no chão e nos entristece, nos esmaga. Mas essa pressão é passageira, enquanto o nosso Deus é eterno. Essa pressão vai passar, esse problema vai passar. Esse sofrimento vai acabar. Essa crise vai passar, isso que está te esmagando. Essa pressão que está sobre a sua vida, tentando te desfazer, tentando te transformar em uma coisa que está longe de ser o que realmente você é. Essa pressão, ela não é eterna, ela é temporária, mas o Deus que te ama é eterno. O Deus que está contigo é eterno, é onisciente, é onipresente. E porque você sabe disso, se você crê nisso, você pode resistir. Porque na hora que essa pressão passar, e ela vai passar, você pode voltar ao seu estado original. Ela pode até te oprimir, ela pode até impor força sobre você, ela pode até te esmagar por um tempo, mas ser resiliente é saber que quando essa pressão passa, a gente não fica lá encolhido e prostrado, a gente volta ao nosso estado original, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Paulo chega ao final da sua vida tendo passado por tudo isso, ele fala: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, eu passei por tudo isso, mas nada disso acabou comigo, nada disso me desconstruiu, nada disso tirou o meu amor, a minha paixão, o meu compromisso com o meu Deus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é o testemunho de um homem resiliente, pode ser o testemunho de uma mulher resiliente. Sabe, irmãos e irmãs, eu sei que muito disso tem a ver com a nossa formação, com a nossa estrutura psicológica. Eu sei que muito da nossa capacidade de resiliência tem a ver com a família que crescemos, com o contexto daqueles que nos inspiraram, com a questão da construção do nosso sentimento de autoconfiança, de autoestima. Claro, tudo isso faz parte de um conjunto de coisas, mas maior do que tudo isso, bem maior do que tudo isso, aquilo que pode te dar essa capacidade, aquilo que pode fazer de você um homem e uma mulher resiliente, é o que fez Paulo resiliente, é saber que todas essas coisas são reais. Morte, perigo, espada, fome, nudez, tudo isso, mas como ele mesmo disse, estou bem certo, eu estou bem certo de que nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem perigo, nem espada, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Ele está buscando na memória isso que ele escreveu aos Coríntios aqui, ó. E ele está falando: todas essas pressões vieram sobre mim, mas nenhuma delas é maior do que a presença de Deus na minha vida. Então eu não sei se você está vivendo sobre esse momento de pressão. Eu sei que eu tenho visto nesses dias, meus irmãos e minhas irmãs, no trabalho pastoral, nas questões que a gente tem lidado, eu tenho visto que esse contexto da pandemia, ele tem potencializado muitas tensões na vida de muita gente. Tensões sempre existiram, mas eu percebo que a pandemia está agravando os problemas, de uma forma ou de outra, e muita gente passando problema, muita gente sendo, se não ficar esperto, muita gente sendo
laçado pelas cordas da depressão. Muita gente vivendo dias difíceis. É a pressão desse momento. É a pressão de toda essa fase difícil. E talvez você esteja assim. E não é vergonha, e não é desumano, e muito menos anticristão admitir que num momento ou outro a pressão pesa sobre nós e nos joga lá embaixo. Mas o que não pode acontecer é você ficar lá desfigurado. Porque o teu Deus é contigo e Ele é poderoso para te restaurar, para te renovar, e nele somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então seja resiliente. Há pessoas que sofrem um problema, uma decepção, e nunca mais voltam a ser o que era antes. Há pessoas que sofreram uma pressão há 10, 20, 30 anos, e você conversa com a pessoa, e ela justifica as suas mazelas, a sua derrota, a sua tristeza, por uma coisa que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, que esmagou, que desestruturou aquela pessoa. Uma decepção, um problema, uma crise. A resiliência é voltar ao estado original. Então a gente pode ficar abatido um dia, um período, um momento difícil, uma pressão vem, mas mesmo ali, na pressão, a gente continua fiel, a gente continua esperando no Senhor, e a gente sabe que aquilo ali vai passar, e nós vamos voltar ao nosso estado original, e o nosso estado original é um estado de um adorador, de uma adoradora, de um servo, de uma serva, de alguém cuja presença de Cristo faz o rosto brilhar, de alguém que tem um propósito no coração de Deus para cumprir, para realizar. Então tenha paciência, tenha calma. Por maior que seja a pressão que está sobre você, seja resiliente. Essa fase vai passar. Essa pressão vai passar. Esse problema vai passar. O que não pode é ele passar e deixar você para trás destruído. Olhe para o exemplo do apóstolo Paulo. E vamos aprender muito antes desse conceito estar sendo hoje tão relembrado. Vamos aprender na história bíblica que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que nos capacite e que faça de cada um de nós homens e mulheres resilientes para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Eu quero te convidar nesse momento a um tempo de oração. Quero dar oportunidade para você agora responder a essa palavra diante de Deus em oração. E você pode fazer isso agora orando e falando com o Senhor. Talvez você tenha vivido um momento onde uma grande pressão está sobre a sua vida. Por causa da pandemia ou não, por causa da crise que se abateu sobre nós ou por causa de outras coisas. Mas talvez você esteja vivendo esse momento em que você está no chão, em que você está esmagado. Mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso vai passar. Essa pressão vai passar, essa fase vai passar, esse problema vai passar. Aguenta firme. Não seja como o copo de plástico. Seja como a mola. Resista à pressão. Não deixe de crer. Não deixe de adorar. Não deixe de confiar. Seja resiliente, resista. Não se desconstrua. Não desmorone. Não se desfaça por causa do problema. Mantenha-se firme. Mantenha-se com fé. Porque isso vai passar. E você vai permanecer para a glória de Deus. Eu quero orar por você nessa noite, nessa direção.
Talvez eu não faça ideia do que você está passando. Talvez quando você viu essa mola aqui sendo esmagada por uma grande pressão, você falou assim, sou eu. Mas eu quero orar por você, para que quando essa pressão terminar na sua vida, você volte ao seu estado original, você se levante como essa mola se levantou. Suporte essa pressão. Tenha calma. Tenha paciência. Tenha fé. O Senhor é contigo. E nada pode separar-nos do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua companhia em nossas vidas. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Se temos resistido a tantas lutas, a tantas batalhas nessa vida, não é por causa da nossa força, mas é a força do Senhor em nós. É a graça do Senhor na nossa vida. Porque é o Senhor que nos sustenta. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Maldito é o homem que confia no homem. Nós não confiamos na nossa própria força, porque somos falhos, somos limitados. Mas nós confiamos no Senhor, porque a Tua palavra nos dá testemunho de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E que ainda que as adversidades venham sobre nós, ainda que as águas tumultuem e espumejem, nós sabemos que o Senhor permanece conosco. Nós sabemos que o Teu amor continua a se manifestar na nossa vida. Então, Senhor, que a lembrança da Tua promessa, que a lembrança da Tua presença em nossas vidas, possa nos fazer homens e mulheres resilientes. E nós não seremos desfeitos. Nós permaneceremos resistentes, permaneceremos firmes, permaneceremos caminhando, refeitos, não na nossa força, mas refeitos na graça do nosso Deus, refeitos na palavra do nosso Deus, refeitos através da oração dos nossos irmãos e irmãs, refeitos através da comunhão dos santos, refeitos através do Espírito Santo que habita em nós, refeitos pela palavra que nos encoraja, pela palavra que é fonte de vida, refeitos pela oração, pelo joelho dobrado, refeitos até pelas lágrimas derramadas na Tua presença. Mas nos levantaremos, resistiremos, pois somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Deus faz do seu povo um povo resiliente. Faz da Tua igreja uma igreja de crentes que confiam na Tua palavra, crentes resilientes, crentes resilientes. Faz de cada um de nós homens e mulheres fortes na palavra, fortes na oração, firmados na fé, resilientes, porque essa é a construção que o Senhor faz em nós. Se formos fortes na palavra, firmados na fé, firmados na oração como Paulo, seremos resilientes, resistiremos às lutas, resistiremos à pandemia, resistiremos às igrejas fechadas, resistiremos às restrições, resistiremos a esses tempos difíceis, porque seremos resilientes na presença do Senhor. É nessa direção que oramos, porque os dias são maus e as pressões estão sobre nós. Mas como já proclamamos aqui,
somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim entregamos em tuas mãos o teu povo, orando com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.